estou aqui com a Monique, minha amiga, nutricionista, aproveitando a oportunidade, passeando nesse parque lindo que ela me trouxe, eu tenho uma pergunta para fazer. Monique, o que você diz para mim, como psicóloga, como a nutrição pode contribuir para a saúde emocional, para a gestão da emoção? Sim, é muito gostoso falar nesse assunto, porque nós somos um ser integral, né? Não tem como a gente pensar em cuidado só para o corpo, cuidado só para as emoções, sem considerar os cuidados do corpo. Enfim, todo um cuidado integral depende dessa nutrição. E quando a gente não tem esse cuidado com a alimentação, muitas vezes a gente se confunde nessa gestão de emoções. Por quê? Nós dependemos de micronutrientes e de macronutrientes também, então proteína, carboidrato, gordura, que especificamente produzem neurotransmissores. Então a nossa produção de serotonina, de dopamina, de tudo que nos traz o bem-estar, o foco, a concentração, a disposição, a vitalidade, tudo isso depende de nutrientes. Então se eu faço, por exemplo, um consumo de baixa quantidade de proteína, muitas vezes eu me confundo e fico oscilando na minha glicemia e começo a achar que eu não sou uma pessoa bem disposta, que eu sou uma pessoa que não tenho foco, que eu sou uma pessoa... Mas pode ser uma oscilação dessa glicemia. Outra questão, eu posso estar com deficiência de vitamina B12, por não estar consumindo a dose necessária de proteína diária. Então, eu preciso dessa base nutricional, desses nutrientes que são oferecidos diariamente para o meu organismo, para que ele dê conta de produzir todas essas substâncias que nos trazem maior domínio sobre as nossas emoções. Então, quando a gente fala de nutrição e emoção, não tem como desvincular. Eu não tenho como ter uma rotina desordenada na alimentação e exigir que meu corpo me dê uma performance intelectual, um domínio sobre as emoções, sendo que ele não tem a base para isso, né? Como se eu exigisse que um carro andasse na reserva a todo momento, né? Além disso, tem a vitamina D que a gente precisa avaliar, que tem o consumo também na alimentação e outros hábitos fora da mesa. Tem um conjunto de cuidados, mas principalmente esses dois elementos, vitamina D e vitamina B12, que vem da alimentação e que se eu não tiver o cuidado, eu acabo me confundindo nas emoções. Então é essencial, não tem como o nosso trabalho ser dissociado, né? Assim, eu preciso desse olhar atento quando as pessoas me procuram e se sentem muitas vezes desordenadas no cuidado das emoções. Eu preciso do seu trabalho, né? E ao mesmo tempo você vê que muitas vezes precisa dessa base, dessa forma de viver mais ordenada com a alimentação, para que os resultados apareçam. Né? Muitas vezes as mães se sentem sem energia, pelo desgaste, uma mãe que tem uma demanda muito grande no trabalho, no cuidado com os filhos, um filho autista, por exemplo. O que você recomenda de alimentação, por exemplo, dentro do que você está dizendo, o aumento de energia, por exemplo? Então, primeiro a gente tem que entender que existe um ciclo que acontece em nosso organismo, independente da nossa vontade. E a gente precisa conhecer esse ciclo. Como o meu corpo funciona bem ao longo do dia, ao longo das 24 horas. Então, o que eu preciso para despertar no momento do amanhecer? O que eu preciso para estar estável, focada no momento da tarde, que é o miolo do dia? E o que me descansa? O que me favorece no momento de dormir? Aquelas últimas refeições. Eu preciso ter clareza disso. Sabendo desse ciclo, como o meu corpo funciona, tem um processo natural para que tudo isso aconteça. Quando a gente não conhece esse processo natural, a gente acaba buscando outras estratégias. Então, eu busco estimulantes para despertar, e aí dependo de café o dia todo, dependo de carboidrato e açúcar sendo colocado a todo momento para que aquela energia venha, mas ela não se mantém estável por muito tempo. E à noite, muitas vezes, dependo de remédios para fazer eu adormecer. Então, eu preciso conhecer que no primeiro momento do dia, meu corpo precisa ser hidratado muito bem, principalmente antes ainda da primeira refeição. Eu preciso de proteína para ter essa energia constante. A água, qual o ideal para tomar a água? Água, existe um cálculo em média, né? 35 ml por quilo de peso. Então, se eu peso, vamos fazer um cálculo mais rápido, entre 30 e 40. Se eu peso 60 quilos, 1,8 litro a 2,4 litros por dia. Essa é a minha dosagem ao dia. Quanto mais cedo eu trago essa quantidade, eu vou distribuindo e deixo cada vez menos para o fim do dia, mais eu me sinto alerta, desperta, assim. Eu me sinto mais focada, eu consigo perceber que eu tenho mais domínio sobre as escolhas que eu faço ao longo do meu dia. E a performance intelectual e o domínio sobre as emoções, eles começam a ficar mais palpáveis. Então é essa dosagem. Quando eu falo de proteína, existe também um número, entre 1 grama e 1,2 gramas por quilo de peso. Então, de novo, se eu peso 60 quilos, entre 60 a 72 gramas ao dia.
Aí eu preciso conhecer um pouco o que cada alimento me traz, né, de porção. Um ovo 6 gramas, uma porção de carne 25 a 30 gramas. Então eu preciso conhecer isso para saber como eu vou distribuir no meu dia. Mas basicamente é dar mais destaque ao que vem da proteína pela manhã e menos ao carboidrato. Porque o carboidrato ele tem a função de nos trazer energia rápida, mas ele também não se mantém por tanto tempo. E a sensação é que eu estou instável. Então eu tenho energia, daqui a pouco eu não tenho mais. Aí eu acho que eu preciso de café, eu acho que eu preciso de mais pão, eu acho que eu preciso de mais uma banana. E aí eu trago de novo essa energia rápida e ela vai embora de novo. Então eu preciso trazer gorduras, trazer proteínas, que são grupos que muitas vezes a gente não dá muita atenção. Gorduras menos ainda. E elas são importantíssimas para essa nossa formação equilibrada do sistema nervoso, do nosso funcionamento de performance intelectual. Castanhas, abacate, coco, azeite, o ovo. Por que a gente fala tanto do ovo de manhã? Porque ele tem uma boa porção de proteína e também uma boa porção de gordura. E ali no ovo tem uma substância que chama biotina, que principalmente para quem trabalha essa questão intelectual, para os meninos em estudos, para quem precisa de foco, concentração, é essencial. E a gente às vezes considera, ontem mesmo trabalhando com um grupo, elas falam, eu tenho dificuldade no ovo. Tem várias formas de a gente trazer, não precisa necessariamente ser aquela carinha de ovo, né? Eu posso trazer ele numa panqueca, eu posso trazer ele mexido, cozido, eu posso trazer ele por trás de alguma receita, que ele mantém essa entrega que ele tanto promete, mas de acordo com o meu sabor, a minha preferência. Então gorduras e proteínas são os dois grupos que muitas vezes eles aparecem em menor destaque, porque eles não trazem energia tão rápida. Ele depende do meu corpo fazer um trabalho para me trazer essa energia de verdade, mas eles são essenciais, então principalmente na manhã e para quem quer mais energia ao longo do dia. Então quando eu começo o meu dia bem, dando o recado que ele precisa, eu conduzo bem melhor o meu dia. E vai terminar melhor, né? Sim. Outra dica, na hora do almoço, ajudar o meu corpo a fazer digestão. É muito comum esse cansaço vindo das mães de demanda muito grande, porque cria uma refeição que a digestão é difícil. Então meu corpo está ali precisando olhar somente para aquela digestão. Só que ao mesmo tempo eu já estou com demanda de filho chamando, de atenção ao trabalho, de um monte de outras coisas acontecendo. E aí ele se divide. Ele nem faz bem a digestão e nem me dá bem a atenção que eu preciso para outras tarefas. Então cuidar para ter uma boa digestão, não colocando tanto líquido, fazendo equilíbrio dos grupos de nutrientes, colocando mais fibras, ajudando, né? Aí tem estratégias. No lanche da tarde, é natural, a gente falou dos neurotransmissores, é natural a gente ter uma queda de serotonina. E é quando vem o desejo do pão. Aquele finalzinho da tarde, eu queria um café, eu queria um pão, eu queria um bolo. E tá tudo bem trazer ali o carboidrato. Mas precisa cuidar para talvez não trazer em excesso o café nesse momento. Por quê? Por mais que a gente tenha ainda muitas tarefas para viver até terminar o dia, eu não preciso estimular tanto o meu corpo nesse momento, porque depois eu vou querer em breve um descanso. E se eu trago, por exemplo, muita cafeína, achando que é ela quem vai me ajudar a despertar, eu posso ser uma pessoa que tem uma metabolização lenta e quando dá às 10, 11 horas eu não consigo entrar no sono profundo. E tá tensa. Eu tô tensa, agitada. E é que são aquelas pessoas que falam assim, nossa, de noite eu tô cansada, mas eu não consigo descansar. E a mente não para. Não para. Também por quê? Porque meu corpo tem picos de envio de melatonina. Se eu tiver uso de eletrônicos excessivos, se eu não tiver o domínio sobre o horário do jantar, que é até 7, que é mais ideal, né? Eu perco 2 de 3 picos de melatonina, que seria 8, 10 e 2 da manhã. Eu preciso de 2 horas sem eletrônicos para que meu corpo entenda que anoiteceu e ele pode enviar mais melatonina. O que a gente acaba fazendo? Estendendo o dia, usando eletrônicos até o último momento. E é quando a gente tem essa falta, essa sensação de eu quero descansar, mas não estou conseguindo. É como se eu não tivesse uma permissão, né? Assim, meu corpo grita mais. Então, o que a gente precisa entender? Eu preciso dar atenção ao que meu corpo pede, ao ponto de não dar tanta atenção aos sintomas que ele grita. Entende? A gente precisa saber ordenar o nosso dia, a forma da gente viver, o que a gente escolhe na mesa e fora da mesa, para que cada vez mais a gente silencie o corpo, né? Nesses gritos que ele dá, através de sintomas, desse cansaço, desse estresse, dessa dificuldade, tanto para despertar quanto para descansar. O natural, a gente precisa entender. O comum, hoje em dia, tem sido essa desordem, mas esse não é o natural. E é muito simples ordenar. Não é tão complicado quanto parece. Muita gente acha que precisa de tempo sobrando, que precisa ter grandes habilidades, que precisa de produtos específicos. Não, dá para começar com o que a gente tem em mãos, dá para começar agora com essa sensação de falta de tempo, porque são micro cuidados. Sabe assim, não são esse resultado extraordinário que a gente tanto quer, ele não vem de uma rotina extraordinária, ele vem de uma rotina simples, com um ordinário muito bem feito. E tudo é treino, né? Exercício. Tudo é a repetição, são os pequenos rituais que a gente repete hoje, repete, e o corpo vai entendendo qual recado a gente quer dar. E o saúde mental
é necessário cuidar com o corpo, com a saúde alimentar, com a responsabilidade que nós temos, com o que nós estamos ingerindo e a necessidade do que ingerimos, né? Sim. Então, acho que esse conjunto vai trazer uma satisfação, uma tranquilidade. Não é simples, tem que criar uma rotina sobre isso e repetindo. Escreva, põe do lado. Apesar de não ser fácil, é muito simples e a gente pode fazer isso de forma descomplicada. E também essas dicas servem até para cuidar dos filhos. 100%. Porque se dá certo para mim, vai dar certo. É a busca que a gente tem muitas vezes como mãe, assim, se viesse com o manual, se viesse com o manual. Esse manual existe. Tudo que precisava ser criado já foi criado. A gente precisa ter uma forma de viver que acesse tudo isso, né? E não tem diferença para nós, não tem diferença para as crianças. A criança muitas vezes precisa se adaptar, mas os adultos muitas vezes também, né? Precisam reorganizar a forma de viver. Mas esse manual está escrito, né? Ô Monique, você que é uma especialista nutricional das patologias, né? Contribuindo para as patologias, as pessoas te procuram sobre que está sentindo muita mágoa, que está com o corpo tenso, com um pensamento negativo. O que você recomenda? Demais. Então, esse domínio sobre as emoções, ele começa nesse domínio que nós temos sobre cada pequeno ritual do dia. Então, quando eu começo a exercitar, por exemplo, o domínio de eu tenho desejo de pão, mas primeiro eu vou comer o ovo. Eu tenho desejo do café, mas primeiro eu vou tomar a água. Esse domínio sobre alimentação, como ele se repete ao longo do dia, 6, 7, 8 vezes, ele é um exercício para esse domínio sobre as emoções, né? Então, eu preciso treinar o básico, o que é um cuidado básico no meu dia a dia, para começar a ter mais clareza. E isso que a gente começou falando. Quando eu tenho esses neurotransmissores equilibrados, eu começo a perceber que eu lido diferente com uma irritabilidade. Eu começo a perceber que aquilo que me tomava os pensamentos, eles começam a ficar menos tempo, né? Eu consigo ter mais disposição, mais foco. Autocontrole. Autodomínio, autocontrole, né? Eu não tenho domínio sobre o que acontece fora. Eu tenho domínio sobre o que acontece em mim. E se eu não exercito, muitas vezes, por exemplo, como mãe, essa cansaço, essa irritabilidade de conduzir a rotina dos filhos, às vezes a gente olha como se o que está acontecendo lá fora fosse a causa da minha irritação. Eu precisei passar por esse processo lá quase 10 anos atrás para entender o seguinte: não são eles ou não é o que está fora que é o culpado pelo que eu estou sentindo. Eu preciso olhar para mim, né? Parece um olhar egoísta, mas não é. É para que eu cada vez mais transborde vida, transborde tranquilidade, porque eu tenho domínio do que está acontecendo. Olha uma coisa que é muito simples, que a gente deixa passar batido. O funcionamento intestinal está muito relacionado com essa nossa tranquilidade. Então, se eu não tenho, por exemplo, se eu tenho... mente sã, intestino sã. Total, né? Principalmente pela formação de neurotransmissores, porque é ali que se absorve. Então, se eu tenho um intestino que funciona a cada 3, 4, 5 dias, não tem como eu exigir de mim ter um domínio sobre as minhas emoções. Muitas vezes, quando chega um caso desse, a gente olha especificamente sobre o intestino e fala, vamos regular esse funcionamento intestinal. Inclusive a psicologia é bem firme nisso, na questão do enfesado, Isso. Literalmente. Fezes retidas, porque além do simbolismo, quando a gente segura as fezes por mais tempo do que o necessário, eu começo a reabsorver toxina. Então um organismo que já estava confuso, que ainda não estava em ordem, começar a reabsorver toxinas, é um processo que a gente muitas vezes faz olhando só para emagrecimento, por exemplo, de desintoxicação. Mas não, ele desintoxica o meu corpo por completo, né? Esse processo de cuidado com a alimentação, ele livra o meu corpo de ficar em um ambiente tóxico, um ambiente ácido, um ambiente pesado, né? Toda essa alimentação direcionada, anti-inflamatória, desintoxicante, é para gerar em meu organismo um ambiente básico, que tem o sentido de não ser agressivo, de não ser ácido mesmo, nesse sentido, né? As pessoas mais amargas, mais com as emoções... As enzimas que estão sendo produzidas ali... Não tem como achar que tem como desvincular. Não tem como, né? Então, quando você olha uma pessoa, às vezes a gente olha até para o filho, aquela irritabilidade, uma agitação, uma inquietação, ele pode estar passando por um processo desse desordenado, né? Ele pode estar com o intestino não funcionando plenamente, ele pode estar desidratado, ele pode estar consumindo pouca proteína, ele pode estar com deficiência de vitamina D, ou de absorção de ferro, porque o intestino também traz essa dificuldade de absorção do ferro, e sem a quantidade necessária de ferro, a gente também tem um cansaço mental maior. Então, olha só, é tudo, é um ciclo muito conectado. Precisa de um equilíbrio. Muito. Há 15 anos atrás, a Monique me visitando na minha casa, eu ainda estava sem filtro, porque eu estava de mudança.
eu falei com a Monique, não sei o que eu faço, minhas unhas quebram, descascam, meus dedos, meu pé, eu não sei o que eu faço mais, fiz todos os exames e tudo. Aí ela falou assim, experimenta, assim, a gente conversando, não era uma consulta. Ela falou assim, experimenta cortar o chocolate e o leite por 15 dias, vamos ver o que acontece. Foi difícil, porque eu gostava muito de leite, de queijo, de chocolate, uma coisa, e ficou lisinho, meu dedo parou de descascar, eu prorroguei e deu certo, quer dizer, eu descobri que eu tinha intolerância à lactose por causa de uma dica dela, ou seja, eu não estava contribuindo, eu sonhava em ter as unhas grandes, eu conseguia. É ter essa atenção, né, para o que a gente come, que é gostoso, é saboroso, mas que não nos fazem bem. Sim. E é difícil, é decisão. É né? porque, na verdade, a gente entende nutrição, às vezes de uma forma equivocada. A nutrição, ela depende do que nós incluímos. E muitas vezes, para incluir coisas diferentes do que é a nossa rotina, a gente acaba precisando retirar, né? Se eu mantenho muitas vezes ali o que é prazeroso, é gostosinho, eu acabo esquecendo, ou deixando para depois o que é essencial. Então, esse olhar sobre o que precisa ser incluído e o que precisa ser retirado é com essa intenção, né? De fazer o meu corpo transbordar vida, transbordar saúde. Nada além disso, né? A grande verdade é, o que você falou assim, eu não estava contribuindo. Nós somos co-criadores todos os dias, né? Assim, a gente recebeu um corpo e a gente precisa todos os dias ter um trabalho, né? Não adianta fugir desse trabalho. Dá trabalho fazer mudanças? Dá, porque para o corpo é um gasto de energia, né? Por que não dá trabalho? Pois é. Então, é assumir isso, mas muito passo a passo, né? Ontem eu estava comentando com uma pessoa que eu atendi, a clareza seguinte. A gente tem um imediatismo hoje em dia, né? De querer, cadê o domínio que eu tenho um mês que eu estou cuidando e não consigo ver esse domínio? Mas às vezes foram 40 anos, né? Pode ter sido 20 anos vivendo de uma forma ainda que não era adequada. E a gente estava falando de um processo de 7 meses. Olha que alegria você perceber, olha, são 7 meses trabalhando para que esse equilíbrio aconteça, para que essa ordem chegue, para que ela seja estabelecida. É uma riqueza muito grande. Então, a gente pode definir, por exemplo, para os próximos 90 dias, um único hábito. E conquistar e comemorar. E aos poucos a gente vai ordenando toda a casa. Eu gostei de ir mudando uma coisa de cada vez, fica mais fácil. Sim. Não é? E é importante consultar um nutricionista também, né? Porque quando você já está no seu ponto máximo, prestes ao adoecimento físico e mental, você está ali e você tem milhares de obrigações e responsabilidades, você não tem chance de adoecer, você não deveria, né? Não tem tempo para adoecer. Então eu acho que cuidar do antes, como uma forma preventiva, sempre é mais saudável. E num primeiro momento dá a sensação de aprisionamento, né? Nossa, agora eu vou ter que ter rituais, agora eu vou ter que ter coisas diferentes, enfim. Mas isso é para libertar, né? Depois que você descobre uma forma de viver que te traz esse bem, é libertador, né? Onde você estiver, com as exceções que aparecerem, você sabe conduzir. Isso é libertador. Então a rotina, ela não aprisiona, a rotina, ela nos traz liberdade. E eu que sou uma mineira, Belo Horizontina, viver sem o queijo é muito difícil. Sim. Mas eu fui me organizando de tal forma que eu consigo comer pouco. Então eu provo. Eu como pão de queijo, um pouquinho, como um pouquinho de queijo, mas não muito. Algo que está sob o meu controle. Sobre o nosso controle. E isso é libertador, né? Muito. Você perceber que você tem domínio sobre o seu funcionamento intestinal, sobre saber escolher diante de tantas opções. Uma das reclamações grandes é, por exemplo, quando viaja, tem hotel, tem café da manhã, as pessoas, eu não consigo, eu me perco. Esse é um domínio que precisa ser exercitado. Ele não chega de uma hora para outra, né? Eu faço exercício e vou ganhando cada vez mais domínio. Por hoje é só, eu prometo que eu volto com outras dicas da Monique, tá bem? Contem comigo. E aí a gente tá junto nessa. Sim. Um beijo. Tchau. Até a próxima.